Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 7 horas e 10 minutos da manhã. De um dia bonito, fresco, agradável. Mais bonito, fresco e agradável aqui, né? Porque no mundo como um todo a coisa tá mais complexa, tá mais complicada. E eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre isso. Vamos começar pelo Estado de Israel. Quando a energia acabou de madrugada, né? Do nada. Acabou. E na verdade, eu nem vi a hora que acabou. Eu só sei que quando eu acordei, normalmente eu durmo tipo indígena, eu durmo 2 vezes. Normalmente eu acordo às 2 e volto a dormir às 4. Só que eu tava tão cansado que eu, né? Às 5 horas eu acordo e não tem energia. Falei, vai. Aí mandei mensagem para os meus irmãos, também acorda cedo. Falou, não, a energia acabou lá para 1 hora da manhã, mais ou menos. Voltou lá pelas 6. Mas enfim. Não deu para me informar do que estava acontecendo. Inclusive porque a minha informação rápida, né, minha RSS, é o X. E o X está fora do ar, mas não no aplicativo. Não no aplicativo. No aplicativo ele ainda funciona. Então, abri o aplicativo para ver o que tinha acontecido. Eu ainda vou ter que arrumar um novo método de ter informação rápida. E o que eu percebi é que os israelenses atacaram o Jenin. Né? Eles atacaram o Jenin. Dando prosseguimento à política de atacar a Palestina na Cisjordânia, não só mais em Gaza. O que eu falei que é uma atitude que eu não acho muito lógica, na medida em que eles já estão tendo muita dificuldade com Gaza. O eixo da resistência está macetando eles no norte. E o Irã ainda não deu a prometida e esperada resposta. Então a situação deles não está boa. Você fala que economicamente, aquilo que eu venho falando há muito tempo. Economicamente o Estado de Israel está destruído. Perdeu 1/3 do PIB. Não tem turismo, não tem comércio, foi demolido, a indústria, sabe, não tem investimento. O país está economicamente destruído. E não tem como recuperar. Porque não vai terminar bem, não vai terminar rápido e não vai mesmo terminar do jeito que eles queriam. Aqui, ó. Olha o tanto que é produtiva essa moringa. É com essa planta que eu conto para alimentar meu gado. Que eu ainda nem tenho. Tal gado. Mas eu vou ter, eu sou esperançoso para produzir meu queijo. Deixa eu só mostrar para vocês, tá vendo? Ela tem uma semente aqui. E aí, essa casca também é nutritiva. Mas o mais nutritivo, o mais energético é a semente. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Semente aqui é o mais nutritivo. Você tem quase tanto óleo e proteína quanto a soja. Mas voltando ao assunto, levar, né, para plantar. E mesmo uma situação difícil, porque eles perderam os aliados quase todos, né? Tinha uma cumplicidade silenciosa de vários países do Oriente Médio, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia, Egito, esses países todos, por razões diversas, entre as quais mais problemas com o Irã e a Síria do que necessariamente apoio a Israel. Quando a Arábia Saudita e Israel estabeleceram a paz entre eles, eu disse, eu afirmei. Falei, cara, Israel está perdido.
Quando o Irã e a Arábia Saudita estabeleceram a paz entre eles, eu falei, Israel está perdido, Israel está condenado. E de fato foi o que aconteceu. Porque um a um, todas as nações do Oriente Médio normalizaram as relações com o Irã, Turquia, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Egito, que eu achei que ia ser muito difícil. Todos normalizaram as relações com o Irã. Normalizando com o Irã, ato contínuo, normalizaram também com a Síria. Ato contínuo, desnormalizaram, né, com o Estado de Israel. É mais ou menos o previsto, né, romper com o Estado de Israel em graus diversos de rompimento e em tempos diversos. Começou de maneira, tipo assim, suave, cessou a aproximação, depois paralisou e aí começou lentamente o afastamento, o rompimento com o Estado de Israel, sabe? E a partir do momento que a Arábia Saudita, depois de 50 anos, abriu mão do petrodólar, rompeu-se também com os Estados Unidos, das mais variadas formas e intensidades. Então a situação para os israelenses foi ficando cada vez pior do ponto de vista internacional, porque eles foram perdendo aliados, e essa perda de aliados, em alguns casos, foi dramática. A Turquia era responsável pelo abastecimento do Estado de Israel e rompeu assim, não foi de uma vez, mas o fato é que rompeu com os israelenses de maneira brutal. Parou de fornecer tudo. Agora Israel só tem o estado títere da Jordânia como aliado. Mas a Jordânia, a única saída para o mar que ela tem é o Golfo de Aqaba, junto ao Mar Vermelho. E o Mar Vermelho está bloqueado no Estreito de Bab el-Mandeb. Então, para fins práticos, a Jordânia também está isolada. Um apoio jordaniano só é interessante porque os Estados Unidos têm base lá e eles operam como cachorrinhos fraudiqueiros do Reino Unido. Aliás, sobre essa questão de base, as nações árabes, no modo geral, limitaram o uso delas pelos Estados Unidos. Então a situação deles ficou muito complicada. A questão toda aqui é que numa conjuntura interna tão desfavorável, eles abrirem fogo, porque já tem um fronte no sul, né, em Gaza. Tem um fronte perigosíssimo no norte, como a gente também diz que acabaria acontecendo. O fronte do norte é perigosíssimo, eles estão sofrendo derrotas, baixas. Não só não invadiram o sul do Líbano, mas na verdade estão perdendo o norte de Israel, certo? Então, numa situação como essa, não só sem amigos, mas com inimigos, um fronte muito difícil no sul, a opinião pública a opinião pública mundial muito desfavorável, inclusive em países que eram aliados, ou são aliados, né? Como a Europa e Reino Unido, Estados Unidos. Na Inglaterra estão prendendo ativista, cara, que loucura. Estão prendendo ativista que defende os palestinos, certo? Mas isso era previsto, porque o primeiro-ministro trabalhista é um sionista ferrenho, casado com, né? Então assim, isso era previsto, mas não imaginava que chegaria nesse nível de cumplicidade. Mas não adianta você prender ativista, prender jornalista, igual a Inglaterra está fazendo, você reprimir a própria população, igual a Alemanha está fazendo, você bater em estudantes e professores, igual os Estados Unidos fizeram, não resolve, cara. Pelo contrário, você cria mais ressentimento da população local. Porque as pessoas estão vendo a Inglaterra definhar, estão vendo a Alemanha definhar, estão vendo a economia americana ir para o ralo, eles tiveram que inventar 800 mil empregos para justificar determinadas medidas do Federal Reserve. E aí eles gastam dinheiro com a Ucrânia e com Israel.
E Israel, o que Israel tem feito, tem sido mostrado no mundo inteiro. Então, o ressentimento da população só aumenta. Eles não estão conseguindo novos aliados, não estão conseguindo mais amigos. Pelo contrário, estão perdendo. Então, no meio dessa circunstância, dessa conjuntura altamente desfavorável, qual que é o sentido de abrir uma terceira frente de combate se eles não estão dando conta das duas que eles têm? Alguma coisa me passou. E, bom, eu vou comprar um pão de queijo, né? E aí a gente volta. Talvez eu não tenha... Ah, não tem. Venderam os pão de queijo tudo. Eu cheguei tarde, né? Já é 6h25. Os trabalhadores que chegam primeiro comem. Os outros vai ter que esperar a próxima fornada. Nossa, eu já tomei meus remédios contra diabetes. E aí é que a glicemia despenca mesmo, né? Vai dar tudo certo. Voltamos ao assunto. Aparentemente, essa obsessão israelense. Ainda tem outra coisa que nós estávamos esquecendo de mencionar. O país está dividido. Para terminar de, né, complicar ainda mais as coisas, o país está dividido. Não fosse só o governo extremamente impopular do Netanyahu, que se aliou à extrema-direita religiosa fascistoide, fundamentalista, ainda tem um outro grupo, ainda mais fascista, ainda mais fundamentalista, que são os ultranacionalistas, extremistas, fundamentalistas e supremacistas do Ben-Gvir. Ben-Gvir é um sujeito que consegue ser muito pior do que o Netanyahu. E ele controla as forças de segurança. Polícia, agência de repressão, são controlados por ele. O Netanyahu controla as forças de defesa, mas as forças de segurança interna estão sob o controle do Ben-Gvir. Então, são eles, essas forças de segurança interna, que a revelia do Netanyahu estão reprimindo os palestinos da Cisjordânia. Então, aí a gente tem uma explicação. Não é que seja uma política do Netanyahu atacar também os palestinos. Não, isso não é a política dele. É uma política do Ben-Gvir, a revelia do governo, de reprimir duramente os palestinos da Cisjordânia. Então, o que a gente está vendo é um governo que controla as forças armadas e está tentando lutar uma guerra de duas frentes e que não está sendo ajudado por uma parte do governo, certo? Uma parte do governo que controla a segurança interna, ao invés de garantir a segurança interna, está abrindo um novo fronte de combate, massacrando os palestinos da Cisjordânia e, evidentemente, abrindo caminho para uma terceira intifada. Essa terceira intifada, ela tem de acontecer por uma série de questões, mas basicamente porque há cada vez menos israelenses étnicos, né? Porque os askenazes estão voltando para os seus países de origem, eles não são hebreus, não são descendentes de hebreus. Nós já falamos muito sobre isso, a evidência genética, antropológica é claríssima. Eles descendem de europeus orientais, por óbvio, não tem nada a ver com o povo hebreu. A narrativa de volta para casa é totalmente mentirosa. Então eles estão voltando para casa deles, o buraco de onde eles vieram. A população do país está caindo. O aeroporto Ben Gurion, todos os dias que você procura foto, imagem, tá repleto de gente saindo e desesperada, porque várias companhias aéreas estão deixando de fornecer voo desde Israel. Certo? Inclusive porque está ficando antieconômico. Que é voo basicamente só de volta, né? Os países, ninguém quer ir para Israel, as pessoas só querem sair. Mas para sair alguém tem que levar os aviões para lá. A desculpa é porque não é seguro, porque não, essa é a desculpa. A realidade é essa, que os voos dão prejuízo porque não tem gente querendo ir para Israel. As pessoas só querem sair de Israel. Então fica muito caro para as companhias aéreas levar voos até lá, porque o voo vai vazio, volta lotado.
mas vai vazio. Então, tá ficando complicado. Essa é a principal questão econômica mesmo. As companhias aéreas, como boas capitalistas, né, os israelenses entendem disso, porque, né, só quer saber de lucro, não tá nem aí não. Então tá ficando cada vez mais difícil. E as pessoas agora estão começando a fugir por terra, como era esperado também, saindo pelo Egito. É um país esvazio, economicamente está sendo destruído, militarmente está sendo acossado e derrotado. Inclusive na Batalha de Jenin, pelo que consta, os israelenses sofreram baixas. Eles estão tentando fazer de tudo para esconder essas baixas, mas elas estão aumentando, né? Porque os palestinos, evidentemente, têm senso de oportunidade. É aquilo que eu falei. O próprio Irã vai deixar a solução para os próprios palestinos. Só tem que criar as condições para isso. E aí, para responder por que então eles estão abrindo um terceiro frente, numa situação tão desfavorável, não é porque é quem são as tropas ensandecidas do bem que vir e os agentes de segurança interna conspirando contra o governo. Então, quando você começa a ter graves dissensões internas, quando você não consegue mais sequer o consenso interno, você está muito próximo da ruína. E essa é a situação de Israel hoje. Eu diria que é para nossa alegria enquanto seres humanos, né? Mas basicamente é isso. Tenha um bom dia.